O tema da nossa ministração de hoje é vocês terão aflições. Ser cristão, né? Caminhar com Jesus não nos deixa livre, né? De passar por situações difíceis. Não nos deixa livres de passar aflições, de passar tribulações. Mas nos faz entender que a gente não passa por essas coisas sozinhos. Nos faz entender que a gente não passa por elas sozinhos. E não somente isso, mas que a gente pode ser fortalecido em Deus. A gente pode encontrar forças nele para que a gente possa vencer, né, o dia mau. Em 2 Coríntios 4, do 17 ao 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Então, tudo aquilo que a gente possa passar nessa vida, que seja de ruim, né, seja de aflição, seja de situações complicadas, situações difíceis, são coisas que serão realmente temporárias, serão passageiras. Então, se a gente parar de olhar somente para essas coisas e olhar que, cara, um dia isso tudo vai passar, um dia não terá mais nada de dor, não terá mais aflições, não terá mais tribulações, a gente encontra um consolo, a gente encontra um conforto. E pensando nisso também, a gente pode tirar que as aflições, as tribulações, não produzem apenas dor na gente, mas também produz crescimento. Produz em nós fortalecimento, produz em nós confiança em Deus, produz em nós dependência de Deus, produz em nós uma busca a mais por Deus para que Ele possa nos fortalecer. Então a pergunta é, aquilo que você tem passado de ruim, aquilo que você tem passado de aflição, tem te aproximado mais de Jesus, tem gerado o que em você? Você tem crescido, você tem confiado mais em Deus, tem gerado mais fé em você, tem gerado mais dependência de Deus em você, ou na verdade isso tem te enfraquecido e tem te levado para longe de Deus. Todos nós iremos passar por dias difíceis, situações preparadas por Deus para moldar o nosso caráter e nosso temperamento. Diante dessas situações, seja grato e aproveite bem cada oportunidade. Em Salmo 62,5 diz assim: descanse somente no Senhor, minha alma, dele vem a minha esperança. Então, nos momentos difíceis, a gente tem que ter a certeza que nosso descanso está em Deus. Nos momentos onde a gente não consegue encontrar força para aguentar mais um dia, não consegue aguentar força para lutar mais um dia, a gente tem que ter a certeza no nosso coração que Deus nos dá o descanso, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso descanso. Então, para onde nós temos corrido quando nós passamos por situações difíceis? Muitas pessoas acabam indo satisfazer a sua carne, sabe? Buscando um escape para sua carne quando estão em situações difíceis, quando estão passando por tribulações, quando estão passando por aflições. Só que, na verdade, as aflições não nos devem nos levar para longe de Jesus, mas nos levar para perto, porque Ele é o único que pode nos fortalecer para vencer diariamente o dia mau. Então, o que os dias difíceis têm produzido em nós? A gente está vivendo um quadro como nunca se viu antes, sabe? Por mais que você não tenha passado pelo luto de ter perdido alguém nessa pandemia ou de ter perdido alguém próximo, tudo que está acontecendo nos afeta de alguma forma, sabe? Nos deixa preocupados, nos deixa aflitos, né? Nos deixa totalmente sem a certeza do amanhã, sem a certeza do que a gente vai viver amanhã. Então, o que a gente tem feito com tudo isso? Será que a gente tem buscado a nossa esperança em Jesus? Será que a gente tem olhado para Jesus e visto que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso refúgio, que mesmo em meio às tribulações a gente deve correr para Ele, que mesmo em meio às tribulações a gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder a nossa fé? Ou a gente tem olhado para tudo, tem olhado para o caos, não só do mundo, mas da nossa própria vida, e tem desistido, sabe? E tem desistido de confiar em Jesus, e tem desistido de ter fé, e tem desistido de ter esperança. Então, o que o dia mal tem produzido em você? O que as aflições têm produzido em você? O que as dificuldades têm produzido em você? O que você tem aprendido, sabe? A partir das coisas que você tem passado de ruim. É muito comum a gente também apenas focar nas coisas ruins que acontecem na nossa vida e à nossa volta, esquecendo de olhar para as coisas boas também que acontecem. Esquecendo de olhar
das misericórdias de Deus que são renovadas todos os dias, esquecendo de olhar com gratidão a Deus por mais um dia, com gratidão a Deus por a oportunidade de lutar mais um dia, por a oportunidade de poder confiar mais um dia, a oportunidade de alimentar a nossa fé mais um dia, mas olhamos apenas para aquilo de ruim que acontece. Será que a gente tem voltado nossos olhos para Jesus? Será que a gente tem voltado a nossa esperança para Jesus? Ou a gente tem deixado a nossa esperança morrer? A gente tem deixado a nossa esperança realmente em coisas, em pessoas, ou até mesmo em si mesmo, e nada tem dado bem, sabe? Nada tem se resolvido porque a gente tem olhado para o lugar errado, ao invés de olhar para Jesus, que é a nossa esperança verdadeira, olhar para Jesus, que é o nosso refúgio verdadeiro, o nosso lugar seguro verdadeiro. Porque mesmo que estejamos em meio ao caos, mesmo que estejamos em meio à tempestade, se Jesus estiver no nosso barco, sabe? Se Jesus estiver conosco, está tudo bem. Mesmo que nada pareça bem, mesmo que tudo pareça estar desmoronando, se Jesus está conosco, tudo está bem. Porque o importante é quem está conosco, o importante é quem nos fortalece, o importante é em quem nós temos colocado a nossa confiança e esperança. Se nós colocamos em Jesus, está tudo bem. Jesus, ele quer nos dar esperança, sabe, diária, e não apenas nos dar essa esperança, mas ele quer nos consolar, ele quer que a gente seja amparado por ele. A Bíblia fala que ele nos deixou um consolador. E consolador do hebraico é paracleto, que significa aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor. Em Mateus 5,4 diz, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Então, se você tem chorado, se você tem passado por momentos difíceis, saiba que Deus, ele quer te consolar. E mais do que isso, Jesus enviou o Espírito Santo para te consolar. Jesus enviou o Espírito Santo para te reanimar, para te confortar, para te encorajar. Ele enviou o Espírito Santo para que ele possa interceder por você diante do Pai. Então, saiba que você não está sozinho. Sabe que você não está sozinho em meio às tribulações, em meus dias difíceis, em meio às aflições. Ele está com você. E mais do que isso, ele quer te consolar e te confortar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, onde a gente tem derramado as nossas lágrimas, a gente tem derramado as nossas lágrimas em Jesus, sabe? A gente tem chorado para ele tem colhido as nossas lágrimas e tem se importado. E ele tem buscado nos consolar e ele quer nos consolar. João 14:26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo também nos lembra de tudo aquilo que Jesus prometeu. Jesus, ele fala que no mundo a gente vai ter aflições, que no mundo a gente vai passar sim por várias coisas, mas pra gente ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Então a gente tem que se permitir, sabe? Permitir que o Espírito Santo nos lembre disso. Nos lembre disso. Ele já venceu. Jesus já venceu. Então, como que a gente tem vivido os nossos dias? A gente tem colocado a nossa esperança, sabe, em Jesus. A gente tem olhado para ele e pedido para ele ter misericórdia de nós. A gente tem pedido para ele nos consolar. A gente tem pedido para ele estar conosco. E não só às vezes saber que Jesus está conosco, mas sentir, sabe, ele conosco. Ter essa sensibilidade de sentir ele ao nosso lado. Ter essa sensibilidade de sentir ele nos fortalecendo para vencer dia após dia. Ou a gente simplesmente tem escolhido se afastar, tem escolhido se enfraquecer por causa das situações, sabe? A gente tem que entender que ele quer nos consolar. A gente tem que entender que ele quer estar conosco. A gente tem que entender que ele quer nos confortar. Ele pode nos dar alento para nossas almas, ele pode dar alento para os nossos dias tristes, ele pode secar as suas lágrimas, ele pode te fortalecer. Basta eu e você irmos até ele, basta a gente ir até ele e entender que ele quer, sabe? A gente precisa se deixar ser consolado, a gente precisa se deixar ser cuidado por ele. O melhor lugar para que a gente possa vencer, e não só vencer, né, mas passar por essas situações difíceis, independente de qual área seja, independente daquilo que você esteja passando, é em Jesus. A melhor pessoa para estar ao seu lado, para vencer essas situações, para vencer as dificuldades, para passar pelas aflições, para te fortalecer em meio às aflições, é Jesus. Ele é a pessoa certa para estar conosco. Ele é a pessoa que pode nos dar a força necessária e o ânimo necessário. É Jesus.
Em 2 Coríntios 1, 2 Coríntios 1, do versículo 3 ao 4 diz: Louvado seja Deus, Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, Ele quer nos encorajar, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando passarem por aflições. Então, Deus, Ele não quer apenas nos encorajar, Ele não quer apenas parar em nós, Ele quer que aquilo que a gente recebemos dele, a gente transmita para outras pessoas. Sabe, nesse mundo de caos, nesse mundo de desesperanças, nesse mundo de tristeza, de choro, sabe? O que a gente tem transmitido para as pessoas? Se a gente tem transmitido o consolo que Jesus tem nos dado, a gente tem levado para outras pessoas. O alento que Jesus tem nos dado, a gente tem levado para outras pessoas. A gente pode ser resposta, sabe, para outras pessoas. A gente pode derramar aquilo que Jesus derrama em nós para outras pessoas. Mas se eu não quero receber o consolo dele, mas se eu não quero receber o encorajamento dele, não tem como eu transmitir essas mesmas coisas para as pessoas, sabe? Porque é algo que eu não tenho. Então a gente precisa entender que ele quer nos encorajar, ele quer nos consolar. E mais do que isso, ele quer que a gente transmita aquilo que a gente tem recebido dele. Ele quer que a gente transmita a força que ele tem nos dado. Se Deus tem te fortalecido, entregue palavras de fortalecimento para outras pessoas. Se Deus tem te consolado, console as pessoas também. Se Deus tem te confortado, conforte as pessoas. Se Deus tem te trago esperança, leve esperança para as pessoas também. Porque assim como ele tem derramado em você, ele quer que você derrame, sabe, através daquilo que ele tem te entregado. Toda dor por enquanto, então tudo aquilo que a gente possa passar de ruim nessa vida vai passar um dia. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, semana que vem, mas um dia vai passar. E a nossa esperança duradoura é essa. A nossa esperança é essa porque quem falou é fiel para cumprir. Quem falou irá cumprir. Esse dia vai chegar. Em João 16:33 diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo assim, que em mim vocês tenham paz. Então é possível sim, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às aflições, ter paz em Jesus. Porque a gente vai descansar naquilo que ele disse. Eu venci o mundo. A gente vai confiar naquilo que ele disse. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então se eu venci, não se preocupem. Eu venci o mundo. São palavras de encorajamento. São palavras de consolo e de conforto. E a gente deve olhar para essas palavras, nos encorajarmos e confiar naquilo que Jesus disse. Apocalipse 21:4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Então realmente vai chegar um momento que não vai ter mais nenhuma lágrima, não vai ter morte, não vai ter pranto, não vai ter nenhuma dor, porque essas coisas serão passadas, já ficaram no passado. E a gente deve confiar no que Deus nos diz, sabe? Que realmente toda dor realmente é por enquanto e que isso vai passar. Então nós podemos escolher passar por tudo isso com Jesus, entendendo que nós não estamos livres e isentos de passar por momentos difíceis, mas podemos passar com ele, ou podemos realmente nos rebelarmos, né? E achar que Deus não está conosco, passar por momentos difíceis, passar por situações dolorosas e passar por elas sozinhas. E passar por elas sem ele. Imagine que passar com Jesus situações difíceis e dolorosas já é difícil. Imagine passar sem ele. Imagine passar sem a esperança de que tudo vai acabar. De passar sem a esperança que tem alguém ali te fortalecendo, alguém ali se importando com a sua dor, alguém ali se importando com como você se sente, alguém ali se importando, sabe? E querendo te encorajar, e querendo te confortar e te consolar. Imagine passar sem isso. Então realmente Jesus é o nosso lugar seguro. Ele é o nosso lugar onde a gente deve correr, não apenas nos momentos ruins, né? Mas a gente deve permanecer nesse lugar, tanto nos momentos ruins quanto nos bons. Jesus é o nosso lugar de permanência, onde nós devemos ficar, sabe? Onde nós encontramos forças, onde nós encontramos um lugar seguro, um lugar de refúgio, um lugar realmente totalmente de consolo e de esperança. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço,
eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então Deus, ele está nos falando que Ele é conosco. Ele nos sustenta, nos fortalece e nos ajuda. A gente pode estender a nossa mão para a mão dele que já está estendida e receber essa força dele, receber essa ajuda dele e receber esse sustento dele ou não. É uma escolha nossa. Mas que a gente venha escolher, sabe, passar pelo que for com Jesus. Entendendo que a nossa casa não é aqui. Entendendo que a vida é passageira, então as dores também são. Entendendo que tudo aqui vai passar, mas Jesus não irá passar. Sabe, todas as dores se irão, todos os medos se irão, todas as aflições se irão, todas as tribulações se irão, mas Jesus não. E se a gente permanecer nele, a gente também não. Salmo 121:3 diz: aquele que te guarda não dorme. Então a gente deve confiar que Ele tem nos guardado diariamente, que Ele tem nos protegido diariamente e que mesmo nos dias difíceis Ele está conosco. A palavra fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez amanhã pode durar vários dias, sabe? Mas um dia a alegria vem. Então, e se não vier também a alegria, tudo bem. Talvez a alegria não seja não passar mais pelas aflições ou não ter mais situações difíceis ou problemas, mas entender que nós já temos a alegria que é Jesus. Talvez a alegria é você olhar que você tem Jesus e que Ele tem te consolado, que Ele tem te fortalecido, que Ele está com você. Talvez a alegria é quando você se lembra que em Deus há descanso, que em Deus há um consolador, que em Deus há realmente um consolo, um lugar seguro, um lugar de proteção, que em Deus a alegria realmente vem quando nós nos lembramos dele, que Ele está conosco. A gente não precisa se preocupar porque Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. O que a gente tem que fazer é estar nesse lugar, sabe, de segurança. O que a gente tem que fazer é estar nesse lugar seguro que é Jesus. O que a gente tem que fazer é se entregar a Ele e entender que Ele vai nos fortalecer para passar pelo que for. Então, independente do que você esteja passando, independente das dificuldades, independente das situações difíceis, vá para Jesus. Mateus fala que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados devem ir até Jesus, porque Ele vai dar descanso. Ele vai trocar o fardo pesado que aquela pessoa está carregando e vai dar um fardo leve. Então Jesus hoje ele está nos convidando a tirarmos das nossas costas o fardo pesado, tirarmos das nossas costas o fardo que a gente tem carregado e já está fazendo a gente ficar com cunda de tão pesado que é, e pegar o fardo dele que é suave e leve. Jesus está nos convidando a entregar para Ele todas as situações, entregar para Ele tudo aquilo que nós temos passado, entregar para Ele as nossas dificuldades, as nossas tribulações, as nossas aflições, as nossas lágrimas, os nossos medos, as nossas dores. Entregando para Ele, a gente consegue passar tudo. A gente tem forças para passar, a gente tem descanso nele, a gente tem consolo nele e fortalecimento nele. Então, agradeça a Deus por mais um dia, agradeça a Deus pelo fortalecimento, agradeça a Deus por passar pelas situações, por aguentar passar. Agradeça a Deus por Ele ter enviado o Espírito Santo que está aí para nos consolar, para nos ajudar, para interceder por nós, para estar por nós, sabe? Nos ajudando, consolando, nos fortalecendo. Agradeça a Deus por Ele estar conosco todos os dias. Basta a gente entender que Ele está conosco, basta a gente entender que Ele quer nos ajudar. Então, encontre descanso em Jesus, encontre forças em Jesus, independente daquilo que você esteja passando, independente daquilo que você esteja sentindo hoje, vivendo hoje, vai passar. Mas entenda que esse passar é muito mais fácil se você passar com Jesus e entender que Ele quer passar do seu lado, Ele quer te ajudar e Ele quer te fortalecer. Deus abençoe sua vida, que Ele traga alento para o seu coração, que Ele traga consolo para o seu coração, traga paz ao seu coração e traga uma alegria que só Ele pode dar, traga uma felicidade que só Ele pode dar, mesmo em meio ao mundo ao caos, mesmo em meio ao caos do mundo, né, e talvez ao caos interior que às vezes nós passamos. Que você vai encontrar paz nele, vai encontrar refúgio nele, fortaleza nele, que você vai entender que passando com Jesus é muito melhor do que passar sem ele. Deus abençoe.